Vamos lá, agora que eu já tenho a geometria associada às suas respectivas joints, eu mexo e elas já obedecem, eu gostaria agora de corrigir algumas imperfeições que ocorreram no seu movimento e tudo mais. Para fazer isso, embora não seja uma boa prática animar a joint, eu vou criar aqui um keyframe, selecionei ela, apertei S, vou colocar aqui no 60, vou girar ela aqui e vou apertar S também, então eu tenho esse movimento. Esse é um movimento que eu sei que a articulação vai fazer, então por isso eu vou trabalhar em cima desse movimento. Aí o que eu vou fazer agora? Eu seleciono a geometria e vou vir aqui nesse menu aqui em cima do Skin. Lembrando que esse menu só aparece porque eu ativei o Rigging. Então eu estou aqui em Skin e aí eu vou localizar a opção Paint Skin Weights. Tá vendo? Paint Skin Weights. E para fazer isso, então eu vou clicar aqui nele, aqui, acho que aqui já vai dar certo, ó. Só que ele não abriu para mim uma janela que eu gostaria de ver. A janela, você vê que, né, primeiro vamos analisar, ó, ele me mostra uma parte branca, outra parte preta, representando a área de atuação, especialmente dessa primeira joint, que é o ombro, e onde que ela está deixando de atuar, que é a parte representada pela cor preta, tá? Então ela está atuando bastante aqui, aí quando chega no cotovelo, a joint do ombro, eu percebo que ela está meio cinza, indicando que ela está começando a perder a influência nessa região. Então o ombro não influencia tanto. E talvez venha a pergunta, professor, mas quando você mexeu o ombro, mexeu o braço inteiro. Mas por que mexeu o braço inteiro? Porque a joint do cotovelo obedece à joint do ombro. Então eles estão linkados em cadeia, então é por isso que leva. Mas se eu conseguisse mexer apenas o meu osso do ombro, ele não vai controlar nada aqui, a não ser por causa desse movimento que ele puxa o cotovelo. Então quem está controlando de fato é o cotovelo, tá? Beleza. Eu preciso ver uma janela. Qual janela? Essa aqui, ó. Eu vou ter que vir aqui, assim que eu acessei essa opção, eu vou vir aqui do lado esquerdo e vou ativar dando 2 cliques nesse menu aqui, ó, que é a Tool, só que é uma Tool diferente do que eu tinha antes. Antes a gente estava vendo essa ferramenta Tool Settings, quando eu dava 2 cliques em uma dessas opções daqui, né? Ó. E aí abria para mim as opções de aquela que a gente ajustou, se eu queria Word, se eu queria a Long Rotation Axis, entre outras. Mas essa aqui, ela é específica da pintura de peso. E o que eu... Quando você olhar para ela, nesse exercício, você tem que olhar para esses ossos aqui, ó. E se apareceram as joints que você criou, que você quis que influenciem essa geometria, se apareceu ali, beleza, tá certinho, segue em frente. Se não apareceu elas aqui, é melhor você arrumar e fazer de novo esse procedimento, tá? Aqui, o que ele está me dizendo? Então, ó, eu estou com o ombro esquerdo JNT. Se eu selecionar cotovelo esquerdo JNT, ele muda a cor, indicando agora que o cotovelo influencia essa região inteira. E quando eu clico na mão, lembra que eu mexi, ele ficou só um pouquinho alterando? Ó? É porque ele está um pouquinho cinza. E eu preciso agora definir as coisas, tipo assim, o que cada um vai ajustar. E isso é quase que como uma obra de arte. Você que vai decidir, tipo assim, se o movimento está funcionando ou não. Então é muito artístico essa parte aqui. Tipo, de você olhar a sua percepção, de olhar mesmo, assim, não, tá indo muito, tá indo pouco. E como que você vai fazer esses ajustes? Será assim, ó. Eu vou partir do princípio em desfazer o que foi feito automaticamente. Então, eu vou dizer para o ombro que ele deve controlar o braço inteiro. Então, a joint do ombro, que é esse pontinho que está aqui em cima, ela precisa, então, controlar o braço inteiro. Ou seja, o cotovelo e a mão vão perder
qualquer tipo de responsabilidade que eles atualmente possuem sobre as vértices que estão ao redor deles, eles vão perder essa característica com esse ajuste que eu vou fazer. E como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui, ó, eu posso usar o Paint, mas eu posso usar também o Select. Então, se eu vou no Select, eu posso, então... observem que quando eu faço uma caixa de seleção, meu objetivo é selecionar os vértices. Mesmo estando em Select, mesmo mudando aqui para vértices, se eu seleciono assim, ele pega, tá vendo? Mas se eu faço uma caixa de seleção pegando um pouquinho de uma joint, ele entende que eu estou querendo selecionar a joint. E aí você fala, pô, professor, e agora? Aí você tem alguns caminhos. Caminho número 1, você pode vir aqui em cima, tem um menuzinho em algum lugar aqui. Cadê? Gostaria de um menu, aqui, ó. Esse menu, se eu desligar isso aqui, ó, Select Joint Objects, ele deixa de selecionar joints. Então eu vou voltar aqui para Vertex, ó, aí eu consigo selecionar sem pegar joints. Então é uma maneira de fazer, desligando esse carinha daqui de cima, para poder selecionar os vértices e assim eu poder dizer para aquela joint ombro que ela vai agora controlar todos os vértices do braço. Entendeu? Então, por que eu escolhi a joint do ombro para controlar todas as vértices inicialmente? Porque ela é o raiz, é a pai de todos ali, de toda essa cadeia. Ela que controla a cadeia de joints. Então eu pego geralmente o que manda em toda a cadeia de joint, atribuo a responsabilidade totalmente para ela e depois eu vou distribuindo as responsabilidades manualmente, que foi mais ou menos o que ele tentou fazer automaticamente. Só que a gente percebeu que no momento que dobrou, tinha algumas joints daqui do meio do braço assim que acabaram influenciando zoado, né? Beleza, selecionei. O que eu faço agora? Aqui embaixo, ó, eu estou com ele modo Select, eu vou mudar agora para o Paint. Então o Select foi apenas para selecionar. Aqui eu tenho Paint Operation, está no modo Replace. Replace significa substituir. Então, vou deixar nesse Replace e aqui embaixo eu tenho esse Opacidade e o Value. Eu vou clicar, eles estão no 1, que é máximo, eu vou clicar nesse Float. Observem que ao clicar no Float, o que eu espero que aconteça é que tudo fique branco no momento que eu clicar em Float. Então vejam, clico em Float, ele fica todo branco. Por que ficou branco? Porque agora o ombro manda no braço inteiro. Se eu clicar no cotovelo, é tudo preto. Se eu clicar na mão, também é tudo preto. Ou seja, eles não mandam em mais nada desse braço. Quem manda é o ombro. Oi? Aí, eu vou agora fazer o quê? Vou pegar agora pelo cotovelo, no modo Select, vou selecionar agora, está desligado lá em cima, está desligado as joints, estou no cotovelo. Vou selecionar agora, até aqui assim, ó. Observem, vou analisar se eu selecionei, fica um pouco difícil de ver porque é tudo amarelo, né? Fica meio difícil, mas eu selecionei até aqui, ó. Se você preferir, você pode mudar para o modo de seleção de laço. Talvez fique mais fácil de selecionar, ó, fazendo assim, ó. O importante é selecionar esse laço aqui que pega todas essas áreas. E aí eu vou expandir essa seleção até, ó, Shift maior, Shift maior, Shift maior, Shift maior, Shift maior. Até o meio, geralmente até o meio do cotovelo, né? E essa joint, deixa eu voltar agora para o meu modo de pintura aqui. A joint cotovelo, vocês estão entendendo que essa parte ela é meio confusa, né? Então, é preciso, até eu posso me confundir nessa explicação, mas aqui está certinho. Oi? É muito detalhe. Aí, o que eu tenho que fazer? Essa parte do cotovelo, ó, a joint do cotovelo, essa área que eu selecionei, a joint do cotovelo vai controlar tudo. Então, o que eu fiz com o ombro, eu vou fazer só com esses vértices selecionados. Então, eu selecionei toda essa parte com o cotovelo selecionado. Eu vou para o modo de pintura. E aí, eu vou no modo de substituição. O
que está replace. E por fim vou clicar em float. Aí o que aconteceu? Do meio ali em diante, ele está pintando. Agora tem uma coisa. Se eu visualizar a animação, como agora esse cotovelo está muito marcado, tem chance ainda de não estar bom. Então eu vou ver a minha animação, ó. Então eu vou avançar com a minha timeline e observar isso aqui, ó. Acaba ficando um pouco interessante já, ó. Acaba ficando um tanto quanto interessante, mais se eu colocar no modo 3, ó, acaba ficando mais até interessante do que estava. Ele entra ali, mas, tipo, se você olhar, pensar, o braço faz um pouco disso mesmo, né? Posso continuar pincelando aqui para ver o que acontece e tudo mais, mas aqui já está bem interessante. A propósito, por exemplo, quando a gente olha para o nosso braço e a gente torce o nosso braço, a influência ela é de uma forma meio gradual. E essa influência meio gradual envolve um rig um pouquinho mais complexo. Porque eu teria que criar joints auxiliares para controlar essa torção adequadamente. Então, depois eu mostro um exemplo de um rig que tem esse complemento para vocês entenderem um pouquinho. Mas envolve um pouquinho mais de mais coisas, tá? Feito isso, eu posso parar por aqui. Certinho, Michael? Eu posso parar por aqui ou... Você vê que o meu cursor, ele é um pincel. Então, se eu pegar ele e sair aqui, tipo, pincelando as áreas que eu estou, eu posso escolher aqui o modo como eu vou usar o meu pincel e posso ir pincelando também as áreas que eu quero que atuem, né? Então, eu posso... Como ele está com os meus vértices selecionados nessa região, então ele acaba não influenciando agora. Mas, se eu desselecionar... Eu vou sair do modo de seleção de vértices, vou voltar ali para o meu modo de pintura, aí eu poderia sair pintando assim, ó, porque eu estava com ele, né? Aí eu poderia, vamos supor, puxo, e aí eu falo assim, eu gostaria que aqui fosse mais branco, para descer mais essa parte, aí ele vai puxando, tá vendo? Mas como eu disse, isso já funcionou bem, não precisaria necessariamente de fazer esse procedimento aqui, ó. Mas... O pincel no B aqui não vai... Ó, deixa eu ver, acho que ele não vai funcionar dessa forma. Mas aqui embaixo tem uma opção... É que uma vez eu consegui no B, mas eu não sei porque que agora ele não está indo. Mas aqui embaixo, quando eu estou no modo de pintura e tal, aí eu estou aqui embaixo, aí eu desci a barra de rolagem aqui, ó, a gente estava nessa tela. Aí eu desço um pouco e vou procurar Stroke. Cadê? Ó, Stroke. Aí achei Stroke... Aí eu tenho aqui o raio dele. Acho que é esse primeiro ou o segundo? Acho que é o primeiro, deixa eu ver. É, o primeiro, ó. Então ele estava em 1, desse tamanho, aí eu posso deixar ele maior. Então eu coloco, por exemplo, 2. Aí ele está agora um pouquinho maior, ó. Ali entre parênteses é o atalho? Acho que não, deixa eu ver. Não. Acho que esse U é de... Ó, Upper Brush Radius... E Lower Brush Radius, limite. Acho que esse daqui é a área de atuação. Como ele é um smooth, eu acho que deve estar relacionado à área de atuação e depois à área do smooth. Por exemplo, ali na parte do quando você puxa o braço, aqui tem que aumentar um pouquinho. Ah, sim. Aí para fazer essa parte de bíceps, por exemplo, quando a gente mexe nisso aqui, eu quero que... Se eu quiser que influencie um pouquinho aqui, tipo assim, só mexa, eu consigo fazer isso através da distribuição de peso. Então, por exemplo, estou aqui. Não, isso aqui tem que influenciar ali um pouquinho. Vou só diminuir a intensidade. Quero que o osso do cotovelo influencie um pouco aqui. Só que essa torção aqui não vai funcionar tão bem. Vou diminuir aqui para 0,2 e vou tentar pintar aqui um pouco. Tá vendo que ele está empurrando? Na verdade, está reduzindo e não é isso que eu quero. Para acontecer o que eu quero, eu precisaria fazer um negócio, nos conhecimentos que eu tenho de rigging, né, que são um pouco limitados, mas eu faria um negócio chamado Blend Shapes.
Ó, o blend shapes são essas correções que eu consigo fazer no processo de movimentação de alguma coisa. Então eu posso, por exemplo, articular, toda vez que eu movimentar o braço dessa forma, eu quero que determinado joint apareça ampliando a área muscular do bíceps. Então eu faço essa correção. É a mesma coisa quando eu estou, por exemplo, fazendo... A gente usa muito blend shape para expressão facial, que eu preciso de mais controladores para poder fazer as expressões faciais bem legais. Então a gente coloca blend shapes nisso. Mas existem funcionalidades, depois eu vou passar o perfil de um artista de rigging que eu conheço, que existem funcionalidades de músculo mesmo, que simulam o músculo realmente, não é nesse processo. Ele de fato simula o músculo, ao ponto de, tipo assim, pega uma pessoa bem fortona, tipo o Hulk, e aí ele pula. Pum, aí o músculo treme, sabe? O músculo tremendo. Então essa coisa de, tipo, essa simulação que ocorre real da física do músculo acontecer de uma forma dinâmica e mais natural, sabe? E aí isso exige um pouco de rigging mais avançado. Mas essa referência que eu vou trazer para vocês depois, tem uns tutoriais, uns cursos ali que são bem legais para ver esse tipo de coisa. Mas aqui a gente conseguiria, se houvesse essa necessidade, a gente conseguiria resolver com o blend shape para ampliar, tá bom?